No vídeo anterior, então, nós vimos o que é um problema de programação linear. Nós vimos também as suposições da programação linear. E nesse vídeo eu vou apresentar algumas manipulações possíveis do problema de programação linear. Então, em resumo, o que nós vamos ver nesse vídeo é que problemas de minimização e maximização são equivalentes. E o que isso quer dizer é que se eu possuo uma ferramenta ou um algoritmo capaz de resolver um problema de minimização, eu também consigo resolver um problema de maximização. Nós vamos ver também que problemas com restrições do tipo maior ou igual, igual ou menor ou igual são equivalentes. O que quer dizer que se eu tenho uma ferramenta capaz de resolver problemas com restrições do tipo maior ou igual, eu também consigo resolver problemas com igualdades e problemas com desigualdades do tipo menor ou igual. E nós vamos ver também que problemas com variáveis não negativas, não positivas ou livres também são equivalentes. Então a ideia é que se eu tenho um problema de minimização, eu posso transformá-lo em um problema de maximização e vice-versa. Se eu tenho restrições do tipo maior ou igual, eu posso transformá-las em restrições de igualdade ou restrições do tipo menor ou igual. E eu posso converter de qualquer um desses três tipos para qualquer um desses três tipos. E a mesma coisa eu posso fazer com variáveis, maiores ou iguais a zero, menores ou iguais a zero, e variáveis livres. Antes de começar a mostrar como é que nós podemos fazer essas manipulações e essas transformações, eu vou voltar no nosso programa linear geral, que é esse aqui, e nós podemos escrever esse programa geral de uma forma um pouco mais compacta, usando a notação de somatório. Então aqui nós poderíamos escrever a função objetivo como minimizar o somatório para j indo de 1 até n de cj, xj. E cada uma dessas restrições poderia ser escrita como o somatório para j indo de 1 até n, restrição i, variável j, xj menor ou igual ao lado direito da restrição. Isso para i indo de 1 até n. Então, para cada um desses i's, ou seja, para cada restrição i, nós temos uma coisa desse tipo aqui, uma instância desse tipo, né? Então, se o nosso i for, por exemplo, 3, nós vamos ter, então, somatório para j igual a 1 até n, de A3, j, xj, menor ou igual a b. E nós vamos ter uma instância dessa para cada um dos valores de i, para cada uma das nossas restrições. Então, essa forma compacta, e além disso, nós temos também as restrições de não negatividade para todo o nosso j, né? Então, essa forma compacta aqui, ela é equivalente ao nosso problema original. O primeiro tipo de manipulação que nós vamos ver aqui diz respeito à manipulação das restrições. Então, como nós podemos fazer para transformar uma desigualdade em uma igualdade? Se nós temos uma restrição do tipo somatório para j indo de 1 até n, aij, xj maior ou igual a bi, para transformar essa restrição em uma restrição de igualdade, nós adicionamos uma variável artificial, que nós chamamos de variável de folga. Nós subtraímos essa variável dessa restrição. Então, a minha nova variável, que é a variável n mais i, né? Então nós já tínhamos n variáveis. E agora, possivelmente, nós vamos ter que criar uma variável nova de folga para cada restrição. Então, eu estou dando o nome n mais i. Né? Então,
a variável nova para a restrição número 1 seria xn mais 1. Para a restrição número 2, xn mais 2. E para a restrição i, xn mais i. Então, o que é a ideia aqui? Essa variável ela tem que assumir valor não negativo também. Então, se por acaso a minha soma for estritamente maior do que bi, então essa variável vai assumir o valor daquela folga. Então, por exemplo, se essa soma der 50 e o meu bi for 30, então a minha variável de folga terá valor 20. E aí eu vou ter uma igualdade. Se por acaso a soma dos termos relativos às variáveis originais for igual a bi, então se essa soma der 50 e o meu bi já for 50, a minha variável de folga terá valor 0. E não pode acontecer da minha soma ser menor do que bi. Não tem como. Porque vamos supor que aqui desse 30 e o meu bi fosse 50. Como a minha variável xn mais i ela tem que ser maior ou igual a 0, não tem como eu subtrair alguma coisa, aqui, e isso aqui passar a satisfazer a minha restrição. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer atribuição de valores que eu achar que satisfaz essa restrição modificada, também satisfará a minha restrição original. E se a minha variável de folga tiver valor estritamente positivo, significa que a minha restrição original é folgada. Significa que a soma deu acima do lado direito. Se a minha variável de folga for igual a 0, significa que a minha restrição original é justa. Significa que a soma dos termos relativos às variáveis originais está igual ao lado direito da restrição. Então é isso. Para transformar uma restrição do tipo maior ou igual em uma igualdade, nós subtraímos uma nova variável, nós introduzimos uma nova variável no problema e subtraímos essa variável nessa restrição. Para transformar uma restrição do tipo menor ou igual em uma igualdade, a ideia é basicamente a mesma, só que aqui nós vamos somar uma variável de folga. Então, nós introduzimos uma nova variável no problema, essa variável será somada nessa restrição, e agora essa restrição pode ser expressa como uma igualdade. O próximo tipo de transformação é de igualdade para desigualdade. Se eu tenho uma restrição de igualdade no meu problema, e por algum motivo eu preciso que o meu problema contenha apenas restrições de desigualdade, o que nós podemos fazer é substituir essa restrição de igualdade por duas desigualdades. A primeira, eu digo que a IJXJ tem que ser maior ou igual a BI, e a segunda, eu digo que a IJXJ tem que ser menor ou igual a BI. Então, como as duas coisas precisam ser satisfeitas ao mesmo tempo, o meu modelo não tem alternativa a não ser que a soma dê igual a BI. Vamos agora ver como nós podemos fazer transformações das variáveis. Vamos supor que o meu modelo, então, ele tem uma variável irrestrita xj e por algum motivo eu preciso que o meu modelo tenha apenas variáveis não negativas. Então, o que nós fazemos é substituir a nossa variável irrestrita xj pela seguinte expressão: xj' menos xj duas linhas, ambas não negativas. Então, o que nós fazemos é, toda ocorrência de xj no nosso modelo é substituída por essa expressão, xj' menos xj duas linhas, ambas não negativas. Isso porque qualquer número real pode ser escrito como um número real positivo menos outro número real não negativo.
Então, qualquer número real pode ser escrito como um número real não negativo menos outro número real não negativo. Então, por exemplo, se lá no meu modelo eu tenho alguma coisa do tipo 5x1 mais 2x2 menor ou igual a 10. E eu tenho que x1 tem que ser maior ou igual a 0 e o meu x2 é uma variável irrestrita. Mas eu gostaria que o meu modelo tivesse apenas variáveis não negativas. Então, o que nós vamos fazer é trocar o nosso x2 pela expressão indicada ali, né? Então, aqui vai entrar o x2' menos x2 duas linhas, são duas variáveis diferentes. Aí, no caso, eu estou usando aqui o superescrito apenas para indicar que elas estão relacionadas ao x2 menor ou igual a 10. E aí, no caso, x1, x2' e x2 duas linhas são variáveis não negativas. E é claro que isso aqui, né, é a mesma coisa que 5x1 mais 2x2' menos 2x2 duas linhas menor ou igual a 10. Se eu tenho um problema com uma variável não positiva, eu quero um problema apenas com variáveis não negativas, o que eu posso fazer é substituir a minha variável xj, que é não positiva, menos uma variável xj' não negativa. Ou vice-versa, né? Então, se eu tenho uma restrição do tipo 3x1 mais 4x2 maior ou igual a 8, e meu x1 maior ou igual a 0 e o meu x2 menor ou igual a 0. E aí eu quero um modelo só com variáveis não negativas. Então, o que eu faço é substituir o meu x2 por menos um x2', sendo que o meu x1 e o meu x2' são variáveis não negativas. E aí é claro, né, que isso aqui é a mesma coisa que 3x1 menos 4x2' maior ou igual a 0. E o último tipo de transformação que nós podemos estar interessados em fazer são transformações da função objetivo. Então, se eu tenho um problema de maximizar uma função objetivo, esse problema é equivalente a minimizar o negativo. Então, se o meu problema ele é, por exemplo, maximizar 3x1 mais 4x2 menos 5x3, mas por algum motivo eu só consigo resolver problemas de minimização. Então eu posso simplesmente minimizar o negativo dessa expressão. Então eu resolvo o problema nessa forma aqui, e para obter qual teria sido o valor na minha função objetivo original, eu nego, multiplico por menos 1 o meu resultado. Bom, então nós podemos fazer todos esses tipos de transformação e existem algumas formas de escrever programas lineares que são padronizadas, né? Que são mais comumente aceitas, mais comumente vistas. Então nós temos a forma padrão e a forma canônica. Um programa linear ele é dito estar na forma padrão se todas as restrições forem de igualdade e as variáveis forem não negativas. Então, se eu tenho, por exemplo, minimizar 2x1 mais 5x2, 8x1 menos x2 igual a 6, 4x1 mais 2x2 igual a 9, x1, x2 maiores ou igual a 0. Então, esse é um problema na forma padrão. Um problema está na forma canônica se ele for um problema de minimização com variáveis não negativas e restrições do tipo maior ou igual a 0, ou se ele for um problema de maximização com variáveis não negativas e restrições do tipo menor ou igual. Há uma correção aqui em cima, né? O problema de minimização ele está na forma canônica se as variáveis forem não negativas e as restrições forem do tipo maior ou igual, não necessariamente maior ou igual a 0, maior ou igual.
ou se ele for maximização, se as variáveis forem não negativas e restrições do tipo menor ou igual. Uma outra forma que nós temos para representar o nosso programa linear, então deixa eu voltar aqui no nosso programa linear genérico, que é esse aqui, nós podemos organizar esses coeficientes aqui em vetores e matrizes, né? Então nós podemos pegar esses nossos coeficientes A11, A12 até A1n, AM1, AM2 até AMN, e nós podemos organizar esses coeficientes em uma matriz de coeficientes, que seria a nossa matriz A. Nós podemos organizar o nosso vetor, os nossos coeficientes aqui do lado direito, em um vetor, que seria o nosso vetor B. Nós podemos organizar os coeficientes da nossa função objetivo em um vetor C, um vetor linha no caso, C1 até Cn, né? Ou um vetor coluna, tanto faz, C1 até Cn. E nós podemos organizar as nossas variáveis em um vetor coluna também, x1 até xn. E aí, se nós organizarmos os elementos do nosso problema dessa forma, o nosso problema ele pode ser escrito de forma compacta, né? Simplesmente como a nossa função objetivo seria o produto interno de dois vetores, o nosso vetor C pelo nosso vetor X. O nosso conjunto de restrições seria escrito de forma compacta como o produto da matriz pelo vetor X deve ser igual a B, e o nosso vetor X de variáveis deve ser composto de elementos não negativos. Então isso daqui dá a notação matricial do problema, e aí fica como exercício para vocês verificarem que, de fato, o produto de A, da matriz A por X, é de fato esse conjunto de expressões aqui. E a mesma coisa para a nossa função objetivo. E que, de fato, isso aqui é equivalente ao nosso problema original. E aí, no caso, se eu estiver representando C por um vetor coluna, né, a minha função objetivo seria C transposto X. Uma outra forma de representar também, que nós vamos usar aqui ao longo do curso, é se nós chamarmos as colunas da nossa matriz A de A1, A2 até AN. Então, A1, A2, AN são as colunas da nossa matriz. Então, nós também podemos escrever o problema como minimizar somatório para todo J de 1 até N, CJ, XJ, e as restrições poderiam ser escritas como somatório para J de 1 até N de AJ, ou seja, coluna J multiplicada por XJ deve ser igual ao vetor B. E as nossas variáveis XJ devem ser maiores ou iguais a zero. Então eu estou pegando aqui, é tudo equivalente, né? É só outra forma de escrever isso aqui. Então no caso eu estou multiplicando cada coluna da minha matriz e dizendo que isso tem que ser B, né? Então a primeira coluna vezes x1, mais a segunda coluna vezes x2, mais a terceira coluna por x3, e assim por diante tem que dar B, que no fim das contas é o nosso problema original aqui, se a gente estiver olhando ele como um monte de colunas aqui, né?